do MBL e já colocado como um nome para pré-candidatura à presidência da República. Renan Santos é o nosso convidado, presente aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Renan, obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, é um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Um grande prazer estar aqui, uma honra. Já estive rodando a região anteriormente, e aqui inclusive na Band eu já vim como militante, agora vim como pré-candidato, tá de terno e tal, já é uma vida completamente nova, mas é sempre um prazer e uma honra. O Partido Missão se torna o 30º partido no Brasil. O que é que vocês têm de diferente para oferecer em relação aos outros 29 que o eleitor já conhece? De maneira muito clara, a começar pelo fato de a gente ser um partido e os outros não. Na verdade, a definição de partido é você defender um conjunto de ideias perante uma sociedade e você o fazer de maneira clara. Os partidos brasileiros não são partidos porque eles não defendem ideias. Se você fizer uma gincana agora com quem está nos assistindo, fala a diferença do MDB pro PSD, pro Republicanos, pro PSDB, pro Podemos, ninguém vai achar. Simplesmente porque eles são partidos iguais, eles são legendas. Então, de fato, o Brasil tem umas 27 legendas, que são basicamente documentos em cartório que garantem que você pode ou não pode participar de uma eleição. O PT é um partido que eu discordo e que eu combato. É um inimigo, claro, mas ele é um partido. Ele defende as ideias dele, mesmo quando ele perde voto com isso. O PSOL, de extrema esquerda, também é um partido. E a Missão é um partido à direita. Então, isso já nos diferencia porque nós somos o único partido que foi criado para ser um partido. Hoje, os partidos são criados para ser legenda e para fazer negócios. Tanto que é isso, você vê um partido que está no governo do Tarcísio e do Lula ao mesmo tempo. Faz sentido? Não faz. Então por isso que nós temos que ter partidos de verdade. A direita hoje ela acaba sendo representada pelo PL, pela onda bolsonarista que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Como é que vocês se posicionam em relação à direita que busca o poder novamente através da legenda do PL? O PL é uma banca de negócios do Valdemar da Costa Neto, quem está nos assistindo e que fala, poxa, eu sou de direita porque eu sou contra a corrupção. Saiba que um dia você saiu às ruas contra a corrupção para pedir a prisão do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. O Valdemar da Costa Neto foi preso durante o Mensalão e ele foi preso durante o Petrolão. O Valdemar da Costa Neto fez parte dos governos Lula e Dilma. Em vários estados do Brasil, o PL até hoje faz parte de governos do PT. Então achar que o PL... O PL não é nada, o PL é uma legenda de um cara que é criminoso e que ganha dinheiro com política. Agora ele está ganhando dinheiro usando os bolsonaristas. Antigamente ele ganhava dinheiro, por exemplo, estando no governo da Dilma e atuando de maneira criminosa na área de transportes. O Valdemar da Costa Neto era famoso por isso. Então, o PL só é um depósito em que bolsonaristas concorrem, dão dinheiro pro Valdemar através do fundo partidário eleitoral, fazem aquele barulho deles e perdem pro PT. É basicamente isso. Nath Luquezzi, Renan Santos, presidente do Partido Missão, pré-candidato à presidência da República, nosso convidado hoje no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia. No início da conversa, o senhor até brincou, né, dessa transição entre um militante e agora um pré-candidato à presidência do Brasil. Quais são os desafios em trazer para a população essa imagem agora de pré-candidato? Como foi essa transição e o que você trabalhou dessa imagem até então? Olha, essa é uma pergunta muito pessoal, porque pra mim é difícil eu ter que andar de terno. Eu sou uma pessoa que trabalha num escritório que mais parece uma startup de tecnologia. Uma empresa jovem, muita gente trabalhando, criando conteúdo, atuando com as pessoas. E eu sempre fui uma pessoa criativa. Eu sempre gostei de criar coisas. E eu nunca gostei da rigidez de estar arrumado e tal, mas hoje as pessoas querem. Eu não posso... Se eu não mudar, eu vou desrespeitar uma posição que é muito importante para as pessoas, que é ser um presidente da República. Então eu preciso mudar como pessoa também e eu me alterei. Agora, nesse sentido, ser responsável e apresentar projetos responsáveis para o Brasil, a gente já fazia. A gente já fazia com uma cara jovem. Então, por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri, que é do nosso movimento, ele aprovou ontem no Senado um projeto que aumenta penas para furto, roubo e receptação. Ele é o deputado federal mais produtivo do Brasil, de longe o mais produtivo aqui de São Paulo. O nosso movimento ele foi responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff, sim, mas nosso movimento já formou lideranças que passaram reformas ligadas à área da Previdência, mudança em legislação penal no Brasil como um todo, mudanças em leis fiscais, ou seja, a gente sempre atuou de maneira responsável com uma linguagem, com um estilo jovem. Agora isso tem que se alterar, agora é um novo momento. Eu, por exemplo, tenho mais de 40 anos, também não tenho que ficar dando, com o cabelo desgrenhado, meio loucão, como eu era quando eu era mais jovem. Então, é um processo natural. O que eu não posso perder, porém, é o espírito de indignação jovem. Do tipo, eu ver algo errado e eu ficar passivo com isso. Hoje, na política, todo mundo é absolutamente cínico.
e ensinam pra você no Brasil que pra você amadurecer você precisa ficar cínico. Então você vê algo de errado, é parte do jogo, eu vou me adaptar. Eu não vou perder isso. Eu vou ser o mesmo cara que quando foi fazer política contra o PT na faculdade com 20 anos, ficava pistola, ficava bravo. Eu sou esse mesmo cara, só que agora eu não vou falar palavrões. Essa acho que é a diferença. A pesquisa ontem divulgada pelo Instituto Real Time Big Data mostra um cenário de hoje, do mês de março, início do mês de março, da preferência do eleitorado para as eleições 2026. O atual presidente Lula registra 39% de intenções de votos, o senador Flávio Bolsonaro do PL 32%, na sequência vem, em um dos cenários, Ratinho Júnior do PSD com 9%, Romeu Zema do Partido Novo com 2%, Aldo Rebelo e Renan Santos do Missão com 2%. Como fazer esse número crescer com um partido novo, sem tempo de televisão e com os desafios diante de adversários que, de um lado, o atual presidente com a máquina na mão, do outro, um senador que tem o sobrenome Bolsonaro para estampar na urna? Olha, primeiro, assim, eu não concordo com a metodologia do Real Time Big Data. Então ela não consegue captar os nossos eleitores. Eu já até enviei para o Instituto minhas críticas. Eu gosto muito mais do Instituto Atlas, que tem um tipo de sondagem que foi a mais precisa, não só nas eleições americanas, nas eleições argentinas, nas eleições chilenas e nas eleições brasileiras de 22. Nessa pesquisa eu já figuro com 3,5%, quase 4% uma parte dos cenários. Mas em ambos os casos, eu estou falando de um cara, eu no caso, que veio do mais absoluto nada, que está fazendo pré-campanha como pré-candidato a presidente há 3 meses, que sou, vamos dizer, um dos menos conhecidos do meu próprio movimento, e mesmo assim eu já empatei na Real Time Big Data, para usar a pesquisa que você colocou de referência, com o governador de Minas. Né? Então, isso significa um potencial grande, dado que eu sou, de longe, o mais desconhecido. Dentre todos esses nomes, tirando Flávio e Lula, eu sou aquele que pode acelerar mais e crescer mais, porque o meu desconhecimento é muito grande. Tanto que, né, aí eu puxando para a pesquisa Atlas, quando eu rodei no Nordeste, eu saí de 4,1% na região Nordeste que eu tinha para 5,5% no Nordeste. Ou seja, onde eu vou, eu consigo convencer as pessoas trazendo argumentos muito diferentes do que elas estão acostumadas a ouvir. Nossa argumentação vai... Por mais que estejamos à direita, a gente não fica falando aquelas mesmas besteiras da direita. A direita perde muito tempo com besteira. E nós somos coisas que são concretas, que impactam a vida das pessoas. Segurança, educação, saúde, grana, emprego, injustiças, corrupção. Então, o fato de a gente encarar assim, a gente mostra uma forma diferente de abordar os problemas que importam e permite que a gente cresça. No Brasil polarizado, dá tempo de trabalhar uma terceira via até outubro? Olha, se eu tivesse milhões na conta, com certeza eu daria tempo. Com certeza eu diria para você, já estou no segundo turno. Porque onde eu vou, eu convenço eleitores do Flávio Bolsonaro, do Nordeste eu convenci eleitores do Lula. Só que eu não tenho jatinho. Tava agora aquele Nicolas Ferreira viajando de jatinho lá pelo Brasil. É do Vorcaro, não é? No fundo ele tava de jatinho. Eu vou rodar de carro. Na verdade eu estou rodando. Eu rodei de Natal, capital do Rio Grande do Norte, até Fortaleza, capital do Ceará, de carro. Andei quase 1.000 quilômetros passando pelas cidades do interior. É um tipo de campanha extenuante de quem não dispõe de dinheiro, justamente porque o partido nosso, ele é muito novo, nós não temos grandes empresários por trás, mas onde nós vamos, nós convencemos. Eu voltei agora de Juiz de Fora, a gente foi fazer uma ação no fim de semana no Juiz de Fora, eu voltei de ônibus. Então, vai ser assim. Se isso vai dar tempo até o fim, aí vai dar quantidade de trabalho que eu vou colocar. Eu vou trabalhar muito mais do que os meus adversários diretos. O que eu sei é, se eu chegar a 10% até o final de julho, eu ganho essa eleição. Porque com 10% eu abro a campanha. Aí quando eu for na Band, no debate, que é o primeiro, tocando que é a música da democracia, no fundo. Quando eu for lá naquele debate, eu já vou subir de 10 para 15, eu vou acabar com eles no debate. E aí eu ultrapasso o Flávio Bolsonaro e eu pego o Lula no segundo turno. Então eu tenho uma corrida quanto tempo? Eu realmente tenho até julho para sair de 2, 3 ou 4%, variando com as pesquisas, até 10. Se eu chegar a 10, às vésperas da eleição, aí é bom o Flávio Bolsonaro já se segurar, é bom o Lula preparar o marqueteiro que eu vou pegar esse cara no segundo turno. Nós estamos conversando com o Renan Santos, presidente do partido Missão, pré-candidato à presidência da República. Pergunta de Nath Luquezzi. O senhor tem uma rede social muito forte, uma presença na rede social muito forte. Então, você acaba flertando muito com a geração Z, que aparece, inclusive, nas pesquisas. O senhor aparece muito bem colocado como a geração Z. Mas como transformar isso para conseguir chegar até as populações da melhor idade? Como conseguir, através das redes sociais, que hoje não é necessário um investimento tão grande, chegar também à população que não seja só a população Z? Primeira coisa vindo em espaços de imprensa, como eu venho aqui hoje,
apresentar nossas ideias sem tratar vocês como inimigos, né? Boa parte da direita trata a imprensa como se fosse, imprensa é inimiga. E, na verdade, eu vou na imprensa e exponho. Então eu tô rodando rádios ao redor do Brasil. Tem dias que eu faço 5 rádios. E aí eu vou conversando e eu vou aos poucos convencendo as pessoas mais velhas. A última pesquisa Atlas mostrou que no Nordeste o número de pessoas mais velhas que me apoiavam aumentou. Por quê? Porque eu rodei e fiz rádios basicamente 2 estados inteiros, né? Eu fiz as maiores cidades do interior do Rio Grande do Norte e do Ceará através de mídia tradicional. A geração Z realmente me apoia. Entre homens da geração Z, eu estou em primeiro na pesquisa de acordo com a Atlas. Eu estou com 34%. Aí quando é homens e mulheres, aí eu caio para 22%, mas já é um número muito alto. Eu estou em segundo, empatado com o Flávio Bolsonaro. Nesse sentido, também há uma energia que os mais novos têm de convencer seus amigos, familiares e de ir subindo a escala etária passo a passo. E como eles têm muita energia, eu acho que isso vai acontecer. O Milei na Argentina começou com esse mesmo público, o Trump começou com esse público, para falar um cara à esquerda, o Mandame em Nova York começou com esse público e o Bolsonaro começou com esse público. Então é um ótimo público para começar. E aí vamos trabalhar com ele, né? Vamos trabalhar com quem nós temos primeiro. Renan, a direita bolsonarista ela é ligada de maneira umbilical às igrejas evangélicas no Brasil. E claro que isso representa uma votação massiva, importante, significativa. Como é que você pretende ter esse diálogo com o público evangélico, com o eleitor que hoje está apoiando o Bolsonaro, apoiando o Silas Malafaia e que não vai votar no Lula em hipótese alguma? Você consegue, de alguma forma, trazer esse eleitor sem ter essa relação umbilical que o bolsonarismo tem com o eleitor evangélico? Eu acho que sim. Eu acompanhei as eleições de 2018 de perto e o Bolsonaro, ele cresceu no universo evangélico sem precisar ter conexões com o universo evangélico, com os cabeças. Houve um momento que o Flávio Rocha, que ele era o empresário da Riachuelo, que eu era próximo dele, tinha, vamos dizer, planos de construir junto com as principais lideranças evangélicas, mas elas não conseguiam nem controlar o próprio eleitor, porque o eleitor foi atrás de uma outra opção que era o Bolsonaro à época. Hoje, quando você pega nas pesquisas e vê a parte de religião, realmente os evangélicos gostam bastante de mim também. Sem eu precisar ficar fingindo coisas. Tem uma simulação, o Bolsonaro é evangélico? Não. O Bolsonaro é católico? Não. Ele só fala que ele sou cristão. Ele joga lá que ele é cristão de maneira genérica. Eu sou católico, mas eu cuido de uma agenda que é de interesse dos evangélicos no Brasil. Em muitos termos. E eles vão concordar comigo em muitos termos. O que eu não vou fazer, e que pra mim gera respeito, eu não vou fazer o que a esquerda fez com o Lula naquele carnaval ridículo de fazer piada com pessoas conservadoras, com aquela lata de conserva lá, um negócio de mau gosto. Ao mesmo tempo eu não vou ser condescendente com pastor pilantra. E aí eu vou dar um exemplo. Tem pastor que tá envolvido no escândalo do Banco Master. Tem uma das igrejas que inclusive aquele Nicolas frequenta aquela igreja na Lagoinha, nada contra os fiéis. Mas o chefe da Lagoinha, que é o André Valadão, está ligado aos 2 homens que foram presos hoje, o Vorká e o Zettel. Eu vou falar. E eu vou alertar o pessoal da comunidade deles. Olha, suas lideranças estão erradas. Eu acho que as pessoas conscientes, que não querem ser tratados como bicho, essas pessoas vão falar, não, esse cara me trata como alguém que merece ser respeitado. Ele está me alertando. Então eu vou fazer isso. Eu não vou tratar uma pessoa que é evangélica como um imbecil. E tanto a esquerda trata ele como imbecil porque o demoniza, quanto a direita trata o imbecil porque trata como massa de manobra. Eu não vou fazer isso. Um dos seus projetos é a desfavelização. E a gente sabe que dentro da favela é onde nasce a nossa identidade cultural. Como você pretende fazer isso sem que a identidade cultural do nosso povo seja acabada? Olha, eu discordo peremptoriamente de que a nossa identidade cultural nasce da favela. E se nasce algo em termos culturais da favela, esse algo ele precisa ser profundamente alterado. Por mais que a gente romantize, tipo, o Cartola. Eu adoro o Cartola. O Cartola veio da favela no Rio de Janeiro, um grande poeta. Pois bem, a existência do Cartola justifica a existência de um arranjo urbanístico em que milhões de pessoas vivem sem esgoto, controlados pelo crime organizado? Não. Mas eu tenho certeza que se houvesse um bairro bom, o Cartola existiria ali e ia fazer arte de qualidade. Hoje a arte, vamos dizer, a arte de massa que surge da favela não é o Cartola. A arte de massa é o MC Pose do Rodo, é o Oruan. É gente que produz música que tece loas ao crime organizado e que defende, na prática, vamos dizer, uma objetificação da mulher tão humilhante, a mulher como um pedaço de carne, uma mulher como um ser submetido ao crime, que é um desrespeito à mulher, ao pai, à mãe que tá ali. Então, a cultura da favela, eu defendo não apenas que a favela como esse arranjo urbanístico, mas a cultura da favela precisa ser profundamente alterada. Hoje, né, se eu fosse ser um esquerdista, o esquerdista diz que é o seguinte, a cultura serve para justificar as relações materiais. E eu vou me comportar agora como um esquerdista no sentido de dizer, a cultura que sai da favela, ela serve para justificar o sistema de relações em que o crime manda nas pessoas.
Um cantor como o Pose do Rodo, que diz que todos os homens vão sair com todas as mulheres aí, com as meninas naquele bairro, menores de idade inclusive, porque eles têm armas, que é o que eles cantam naqueles bailes, justificam a ascendência, a liderança que os criminosos têm naquela comunidade e o terror que eles geram. Portanto, nós temos um programa claro para desfavelizar o Brasil. São 900 bilhões de reais para a gente acabar com esse modelo arquitetônico e urbanístico fracassado e que gera pobreza e que reflete pobreza, que é a favela. Só que nós temos que tornar também a favela um lugar que crie uma cultura de confiança, uma cultura em que as pessoas cuidem do seu bairro, que as pessoas se sintam protegidas e parte do Estado brasileiro. Hoje, por exemplo, essa cultura da favela ela gera, por exemplo, a gravidez na adolescência desproporcionalmente mais alta lá. Então, essa cultura está sendo boa para as mulheres que moram na favela? Essa cultura está sendo boa para o menino que quer estudar e que mora na favela? Não. Então, o nosso ataque à favela como instituição é ataque a um modelo também cultural. Por isso que eu discordo de você nesse elemento. Há coisas boas que surgiram dali, mas eu tenho certeza que essas pessoas talentosas que estavam ali poderiam criar isso em outro modelo, num bairro. Vou dar um exemplo. O samba em São Paulo, ele não surgiu da favela. Você tinha os curtis, o samba, o Adoniran Barbosa. Mas o Vai tem quase 100 anos vindo de um quilombo, que é o Quilombo Saracura. Mas o quilombo não é uma favela. O quilombo é um quilombo, a favela é uma favela. A Bela Vista é uma favela. A região da Bela Vista é uma favela, é um bairro pobre, mas não é uma favela. Favela é uma coisa diferente. Favela é favela. Eu tô falando o Adoniran Barbosa, se eu pegar a origem do samba em São Paulo, não era favela, era bairro pobre. É diferente de uma favela. O que eu quero dizer é, você justificar a criação da cultura através de um arranjo social muito ruim não é bom. Não é bom nem para quem cria cultura e nem para quem mora naquele lugar. Isso vale para a música sertaneja, que também expõe a mulher da mesma forma, que também sexualiza adolescentes e fala sobre bebida alcoólica? Eu não acho que a música sertaneja ela faça isso na mesma intensidade do que o MC Pose do Rodo. E eu também não acho que a música sertaneja seja utilizada para justificar o crime organizado. Crime organizado, hoje você tem os MCs que fazem isso. Mas o crime organizado está na Faria Lima também, né, candidato? O crime organizado está na Faria Lima através da REAG, que é ligada ao PCC, pra gente dar bem os nomes aos bois. E eles têm que ser presos. Agora, eu não sei se tem um cantor sertanejo que está defendendo a REAG. Se me mostrar, eu vou pedir a prisão de todos eles. Eu adoraria pedir... olha só, eu gosto mais de samba do que boa parte do sertanejo. Mas não é resumir muito a cultura da favela a um MC apenas, a um tipo de cultura? Porque, por exemplo, a Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. A Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. Dito isso, a Mangueira trabalha para bicheiro também, que é ligado ao crime organizado. Até aí, o Carnaval do Rio de Janeiro é ligado a bicheiro. E eu também não vou justificar a existência das favelas por causa da existência da Mangueira. O problema que a gente vai sempre incorrer é, como há um estado paralelo que se instala nas favelas, todas as expressões culturais vão terminar, no fim do dia, ligados à expressão do crime, que é uma expressão de poder. E há, no final do dia, uma romantização. Houve agora uma ótima série da Globo lá, o Vário que é Escrito. Uhum. As pessoas saíram romantizando, pô, o bicheiro é o nosso gangster italiano. Pô, o bicheiro é um criminoso. No final do dia, estamos falando do bicheiro que contratou o Adriano da Nóbrega, o miliciano, para assaltar adversários dele, para matar adversários dele. Então, este tipo de modelo cultural não pode, vamos dizer, ser utilizado como muleta para a manutenção de um modelo político, que é o modelo do crime que se instala nas favelas, que faz mal para as pessoas. Então, isso tem que ser desconstruído. E a gente, por vezes, a gente é condescendente com uma coisa por causa da outra. Do tipo, não, mas se eu perder a favela e a poesia da favela... Cara, ninguém ali tá ligando para a poesia da favela se a favela continuar matando gente. As pessoas querem sair da favela. Tanto que aqui em São Paulo, especialmente, a maior parte dos artistas que ficam famosos, eles saem da favela e vão morar em Alphaville, que é um condomínio fechado. Então eu não acho que uma coisa justifica a outra de maneira alguma. Como fazer, então, a cultura chegar até essas camadas mais pobres da sociedade? Eu acho que a gente tem que permitir que as pessoas... Existe uma coisa que chama a famosa pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide de prioridades que as pessoas têm, que vai do começo da sua existência, sua alimentação, sua segurança, até chegar no fim, seu bem-estar, a sua autoestima. A pirâmide de prioridades. Ou seja, você não tem como pensar em bem-estar ou produzir cultura quando você tem medo de morrer. A maior parte das pessoas, nos bairros mais pobres brasileiros, eles têm mais medo do que pessoas em outras regiões. Porque elas vivem num ambiente de insegurança. Uma pessoa que mora numa favela, ela não tem um título de propriedade. Em geral, quem tem a autoridade, quem tem o poder na favela, ela determina se a pessoa fica naquele lugar ou não. São inúmeros os casos das pessoas que são obrigadas a sair de uma casa porque o traficante mandou sair daquele lugar. Meninas que são obrigadas, isso especialmente no Rio de Janeiro, isso é mais forte em outros lugares, a ter que sair do bairro que ela mora porque um traficante se engraçou por ela e ela não quer e ela tem medo de ficar naquele lugar.
Para você alterar isso, então, para você produzir cultura de verdade, porque você tem pessoas talentosíssimas aqui no universo, não só pessoas talentosas para cultura, tô falando de pessoas talentosas para ser empreendedores. A Paraisópolis em São Paulo é uma máquina produtora de novos negócios. A própria Rocinha tem novos negócios. Como fazer isso? Fomentar lei e ordem, urbanismo decente, recuperação daqueles lugares, oferecimento de propriedade para aquelas pessoas, casas decentes, as pessoas poderem aí sim, comendo direito, sem medo de ser assaltado, sem medo do traficante, trabalhar, produzir. Algumas vão se dedicar à cultura, outros ao empreendedorismo, e essas pessoas vão aflorar. Então há um papel do Estado em trazer essas pessoas, essas comunidades para o Brasil. O desafio, e hoje a minha provocação é, essas pessoas são brasileiras? O Brasil trata essas pessoas como titulares de direitos? Elas não têm direitos a nada, então elas não são sequer brasileiros nesse sentido. A gente precisa agora repatriar 23 milhões de brasileiros. E aí eles vão trazer a cultura e de uma maneira melhor do que eles fazem hoje, com mais condições do que eles fazem hoje. Nós estamos conversando com Renan Santos, presidente do Partido Missão, pré-candidato a presidente da República nas eleições 2026. Candidato, um assunto que estará em pauta certamente nas eleições é o projeto de lei que termina com a escala de trabalho 6x1. Qual é a sua posição? Qual é a posição do Partido Missão em relação a esse projeto? Nós, diferente do restante da direita, somos contrários a qualquer legislação trabalhista que ingesse a capacidade das pessoas se contratarem e formarem, vamos dizer, suas relações entre privados. No sentido de que, hoje, essa legislação que eles estão tentando passar é um projeto populista do governo Lula que vai gerar mais desemprego e vai gerar mais redução da produtividade do Brasil e da capacidade de geração de riqueza do brasileiro. Hoje, num país que está perdendo espaço na economia global, especialmente no setor industrial, isto é um suicídio. A Federação das Indústrias estava falando numa redução, num prejuízo de 180 bilhões por ano, porque estão falando não só do final da carga da escala 6x1, a gente está falando de redução das horas de trabalho. Num país em que as pessoas, para sobreviver, estão fazendo bico além do trabalho normal, isso é apenas loucura. O que eu quero dizer para todo mundo é, o político falar para você que você vai trabalhar menos e vai continuar ganhando igual, ele está mentindo para você. E é mentira. O Brasil tinha que focar, na verdade, em flexibilizar as relações de trabalho e tornar o Brasil mais produtivo, porque a pessoa ganha mais por hora trabalhada. Outra coisa que o Brasil devia fazer é parar de gastar tanto com custeio e fazer com que um dos gargalos de tempo que os políticos não gostam de falar se reduza. Qual é o gargalo de tempo? É o gargalo de transporte. A pessoa que mais sofre na escala 6x1 é a pessoa que mora numa periferia de uma grande cidade e tem que gastar 2, 3 horas num ônibus ou num metrô para ir chegar no seu emprego, que é em geral no serviço, no comércio, e não é num grande contratante. Quem contrata a pessoa em geral na escala 6x1 é o pequeno comerciante que já paga taxas de juros altíssimas, que já está quase quebrado, está no gargalo. Esse comerciante, essa pessoa que se desloca até o comerciante, ela gasta muito tempo através de um sistema viário falido, porque o país tem incapacidade de investir em infraestrutura. Quando a gente olha o dia dessa pessoa, em geral ela sai de uma favela, ela vai sair de um bairro ruim. Essa pessoa, ela é ferida, ela sofre um dano na vida dela por todos os outros erros do Estado brasileiro. E dizer que é apenas essa escala que é o problema, é apenas apontar, vamos dizer, a ponta do iceberg para falar que o problema é isso. Isso é ilusão. Isso é mentir para as pessoas. Isso vai gerar desemprego, isso vai gerar informalidade, isso vai gerar problema e vai gerar, inclusive, pressão inflacionária. O Brasil não tem nada a ganhar com essa mentira, que é uma mentira populista, que vai passar em ano eleitoral. E vou falar para você, até profetizar aqui, para usar um termo engraçado, que vai passar com o apoio da direita. Porque a direita não tem coragem de vir pro debate público. A gente falou do PL agora há pouco. Os deputados do PL não vão falar desse assunto? Os deputados do PL votaram a favor do Vale Gás do Lula, que é uma política populista em ano eleitoral do Lula. Eu vou falar. Ah, mas você vai perder voto com isso. Eu prefiro perder voto sendo honesto do que ficar mentindo pras pessoas. Eu não vou vir aqui na rádio mentir pra vocês. Então vou falar, minha posição é contrária sobre isso. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado, vai votar contra isso, vai mostrar que as pessoas estão sendo enganadas por isso. E que tem outras maneiras das pessoas ganharem mais dinheiro e viverem melhor. E não é que eu defendo a escala 6x1. Eu sou defendendo, não quero que as pessoas trabalhem 7 dias por semana. É que as pessoas estão tendo que trabalhar 7 dias por semana porque as pessoas estão vivendo mal, os produtos estão caros e a hora delas, a hora de trabalho delas está valendo pouco. Tem uma razão disso acontecer. Tem uma razão do 30%, 40% do que elas consomem no mês, do produto que elas compram, ser imposto. É aí que ela tem que trabalhar mais. Se 15% fosse imposto, ela não precisava trabalhar tanto. Então, tem um problema muito claro e a gente só está fingindo que o problema é a hora de trabalho do empresário malvado. Isso é mentira. No caso de educação, quais são os projetos que o senhor pensa em implementar? Se existe alguma lacuna, algo que você queira, já desde o início do mandato, tentar encabeçar? Duas coisas. A gente investe mais no ensino superior do que ensino básico. E não dá. É como você construir a casa pelo telhado e não pela fundação. Então a gente tem que focar muito no ensino básico. E em uma coisa bem clara.
gente tem que pegar experiências de sucesso. O Mississippi, o estado nos Estados Unidos, tinha uma das piores educações dos Estados Unidos. Muita gente usava argumentos racistas. Não, a população lá, não sei... O que o governo do Mississippi, acho que 6 anos atrás começou a fazer? Investiu no método fônico, o bom velho método fônico de você aprender de maneira clássica, como todo mundo faz. Usaram o método fônico e trabalharam de maneira muito rígida para que a escola formasse até os seus 10, 11 anos de idade um aluno, que o aluno soubesse ler, escrever e falar e recitar de maneira perfeita. Ao adotar esse método fônico e fazer o famoso de volta ao básico, voltar para a base, eles começaram a fazer alunos que tinham uma base muito sólida. E aí, quando eles começaram a prestar as provas comparativas entre os estados americanos, o Mississippi saltou para os 3 melhores lugares dos Estados Unidos como um todo. O famoso fazer o básico. O problema do Brasil é que a gente não está fazendo o básico. O novo ensino médio, que inclusive a gente chegou a apoiar como uma ideia boa, não deu certo. Os professores não estão conseguindo atender uma demanda, os professores estão... vou ter uma matéria nova aqui, o aluno vai escolher, o aluno sai mal formado sem escrever e ler direito do ensino básico e vai para o ensino médio que não funciona. Então nós vamos voltar tudo para o básico. Vamos ler, escrever, a autoridade do professor em sala de aula, muita autoridade do professor. Hoje o professor perdeu essa autoridade. Proibir celular em sala de aula, proibir redes sociais para menores de 14 anos, isso tem um impacto educacional enorme. Tem um livro, recomendo para todos, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que mostra que isto aqui, especialmente nas meninas, gera muita ansiedade, isso impacta no desempenho escolar das pessoas, tá? Ter políticas de desempenho voltado para a educação. Então, as escolas que estão tendo desempenhos melhores nos provões, o Saeb é um deles, mas a gente tem que instituir mais provões todos os anos, recebem mais dinheiro, e os diretores das escolas que têm desempenho pior são substituídos. Não dá para manter um diretor de uma escola tocando uma escola que tem um desempenho ruim. Você tem que trocar a gestão. É assim numa empresa, tem que ser assim numa escola. Fomentar a participação dos pais junto à atividade escolar. E uma das coisas que é um projeto que a gente já protocolou, inclusive na LESP, muito legal, que é a seguinte: a família de um aluno que tira notas altas, e aí nós vamos ainda instituir um provão em âmbito nacional para isso, a família recebe um auxílio. Eu não concordo com o pé de meia que você tem que dar um dinheiro só para o cara cumprir presença. Cumprir presença é obrigação. Nós vamos ajudar os alunos que têm notas altas. E vamos ajudar essa família a ver valor na educação. Porque um dos problemas grandes aqui no Brasil é você pega qualquer ranking nacional e ou municipal ou estadual de preocupação das pessoas com problemas, vem saúde em primeiro, corrupção, segurança. Educação vem lá para 5º, 6º lugar. Educação não está na pauta de preocupações dos brasileiros. O problema é se você não arrumar a educação, a coisa não anda. Então a gente tem que criar sistemas de incentivo para que a família veja a educação como prioridade. E aí a gente foca na base para que esse aluno possa se inserir mais para frente numa universidade, sem precisar desse negócio de cota. Se a gente dá a oportunidade para esses alunos desde o começo crescerem e terem bom desempenho escolar, esse aluno irá performar bem no vestibular e vai vencer um aluno de classe média que estudou numa outra escola. Renan, para a gente finalizar, qual o projeto para o deputado federal Kim Kataguiri? Ele vem candidato a governador, a senador, mantém como candidato a deputado federal? Pergunta difícil, viu? Pergunta difícil, eu gosto muito... Assim, ele para mim é o melhor deputado federal do Brasil, ele tem um trabalho que é monumental, ele é um exemplo para os outros do nosso time. E nós vamos eleger uma bancada robusta agora nessa eleição ao redor do Brasil. E todo mundo fala, todo mundo ao redor do Brasil, Kim, fica com a gente mais uma de líder da bancada pra gente aprender com você. Ao mesmo tempo, Kim aparece de pesquisas que vai de 6% a 12%. Né? E é tentador o Kim concorrer ao governo nesse cenário, porque o Kim seria um governador monumental. Mesmo muita gente falando, essa eleição já é do Tarcísio. A real, como dirigente partidário, eu acho que o Kim, como deputado federal com a nossa primeira bancada, seria sensacional. Seria sensacional. E ele teve sozinho por 2 mandatos. Você estava lá ontem, sozinho, cumprimentando ao Alcolumbre por ter aprovado o projeto dele, sabe? Dói um pouco no coração. Fala, pô, vou tirar ele agora que ele vai ter um time. Mas essa é uma decisão que cabe a ele. O Kim é um cara que, o que ele falar, eu sigo. E ele é mais novo do que eu, mas pra mim ele é um professor. Então, é uma decisão que cabe a ele. Nós conversamos com o Renan Santos, presidente do partido Missão, pré-candidato a presidente da República aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Renan, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte e espaço sempre aberto para a gente falar também sobre os projetos e certamente falaremos muito mais nesse ano de 2026, o ano das eleições federais. Muito obrigado, foi um prazer. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu 2º mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil, ou um pouquinho mais